Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 6 de novembro de 2024. Na quarta-feira, estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Nessa hora, na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da ministração dessa palavra. Que eu possa estar indo de encontro, trabalhando, guardando, livrando, cortando laços, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Timóteo acompanha Paulo e Silas. Chegou a Derbe e depois Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor neste dia, Pai. Eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Meu Deus, que nesse momento, João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, seja algo latente, seja algo real. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Vai estar falando aqui, né, assim, chegou a Derbe e Timóteo acompanha Paulo e Silas, tá? Chegando a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Esse Timóteo é aquele Timóteo de 1ª e 2ª Timóteo, tá bom? E a palavra deixa bem clara aqui, né, que a sua mãe, chamado Timóteo, a sua mãe era uma judia convertida e seu pai era um grego. Então ele veio dos dois lados, entendeu? Então ele vai dizer mais pra frente, ele era mãe judia e pai grego. Os irmãos de Lícia e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela cidade. Ele foi circuncidado, tá? Porque a sua mãe era uma judia, ok? E segundo os judeus, ele tinha que ser circuncidado. Mas seu pai era grego, né? Mas ele estava dividido no meio. Não que a circuncisão era necessário, você tá entendendo? Mas Paulo, para dar o bom testemunho ali para os demais, sabendo que ele era judeu e grego, então circuncidou, tá? Para que vive naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades onde passavam, transmitiam decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fosse obedecida. A gente sabe lá que a gente viu o primeiro concílio, né? Que era se abster dos ídolos, das coisas sacrificadas aos ídolos, da carne sufocada. E é isso. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia mais. Então, o que acontece? Com isso, a igreja ia fazendo o quê? Crescendo, tá? A igreja, ela cresce quando ela é pregada a verdade, tá? E quando ela é dirigida pelo próprio Espírito Santo de Deus, tá? Então, a gente deixando bem claro de novo aqui que a circuncisão dele foi uma questão de prudência ali por causa dos judeus, tá? Então, mas não é um pré-requisito para salvação, ok? A gente vamos pular aqui a visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de Deus de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegou à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu, né? Então contornaram a Mísia e desceram a Troia. Então, assim, houve eles estavam indo, né, para a Frígia, né, viajaram a região da Frígia e da Grécia, né, e aí eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus de entrar na província da Ásia. Por quê? Provavelmente porque o Espírito tinha outra coisa para eles, tá? E a gente vai ver mais para frente o que é que o Espírito Santo de Deus tinha, sabia que eles tinham que fazer. Então, a gente vê também, né, que o Espírito de Jesus, né, ele atua junto com o Espírito Santo, né? Então, então a gente vê ali o mover do Espírito, tá? Mostrando que não é pela vontade do homem, sim pela vontade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá bom?
E aí diz assim, no 8, então, contornar a Míspia e descer a Troja. Durante a noite, Paulo teve uma visão, tá? E naquela visão, no 9, diz assim, um homem da Macedônia estava em pé, ele suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Então, tinha um propósito, o próprio Espírito Santo de Deus, né? Sabia que era necessário eles atravessarem a Macedônia, ok? E ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus não tinha chamado para lhes pregar o evangelho, tá? Concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho. Então, nesta visão, né, ele vê o homem lá da Macedônia e fala assim, passa a Macedônia, vem nos ajudar, nos ajude, suplicando ali, né? Então, eles prepararam e foram fazer a obra, tá? E aí diz assim, a conversão de Lígia em Filipos. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na cidade da Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade naquele distrito, né? Então, a gente vê, atravessa a Macedônia, tá bom? Então, a gente vê aqui a visão de Paulo no 9, tá bom? Então, era necessário ele passar, tá? Porque tinha pessoas que precisavam, tá bom? No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Então, eles começaram a conversar com as mulheres, tá bom? A gente lembra de Jesus ali, né? Falando com a mulher samaritana. Vendedora de tecidos de púrpura, tá? Da cidade de Tiatira. Ou seja, era uma mulher de posse, tá? De posição. Era Amanda Suda e Comanai. O evangelho estava sendo pregado ali, tá? E a gente vê, né, que um lugar de oração, eles queriam um lugar para ter uma oração, para ter um momento com Deus, tá? Porque era, vamos dizer assim, eram muitas pessoas que realizavam orações ali, né? Mas eles queriam um momento deles com Deus, tá bom? À beira do rio Gades. Então, e era costume usar oração em lugares do ar livre, tá? Era costume. Eles lembram de Jesus também, né? No monte, Jesus orando. Né? Então, aí diz assim no 14. E essa Lídia era provavelmente uma mulher de negócio, tá? E ela estava ali naquele momento. E vamos lá. Misericórdia, Senhor da glória, né? E era, né? Aqueles lados ali era famoso, né? Pelas suas oficinas de tinturaria e tudo, né? Pela púrpura, né? Real, que era bem vermelhinha. Então, assim. Então, era um lugar bem. Tinha tecidos maravilhosos, né? Então, essa mulher, ela temente a Deus. Essa Lídia, lembra? É como Cornélio, né? Ele era gentil, mas ele era temente a Deus. Gostava de ouvir a palavra do Senhor. E ali o seu coração foi aberto, né? Para o evangelho ser pregado, né? Aí diz assim, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, né? E Deus abre o coração de Lídia, né? Haramadassu decomanai, né? E tendo sido batizada, bem como a sua casa, ela nos convidou dizendo, se o Senhor me considera uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu, Haramadassu decomanai, né? Então eles foram para a casa dela, olha que lindo, se o Senhor me considera uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa, né? Convicção da salvação, né? Certeza da salvação. A gente tem que ter essa certeza nas nossas vidas, né? Porque o diabo ele quer que a gente fique duvidando, oscilando, né? As coisas de Deus. As coisas de Deus é com convicção. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro, tá? Uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, e essa moça seguia Paulo e a nós gritando, este homem são servo de Deus Altíssimo, eles anunciaram o caminho da salvação, né?
E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito saiu. Né? Sai dessa moça, né? O Espírito do engano, da mentira, né? Que estava perseguindo, persuadindo, né? Essa jovem, né? A gente lembra quando Jesus, ele viu o endemoniado de Gadara, né? Ele falou assim: ai, Jesus, por que vem nos atormentar? Tu és o Deus Altíssimo, né? Então, assim, o diabo, ele é astuto, ele quer confundir, tá? Com o espírito do engano. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Sila e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando os magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Né? Então, a gente sabe que os romanos, eles tinham uma prática. Eles aceitavam somente a religião judaica, tá? As demais religiões eles não aceitavam. A gente viu isso aqui atrás, né? Não sei se eu falei para vocês, né? No começo, por isso que eles tentavam agradar os judeus, tá? Porque eles só aceitavam a religião judaica. E a gente vê, né? Que a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, tá? Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Jesus, faz isso na minha vida do meu esposo. Quebra essas correntes, essas cadeias, Pai, que tem nos amarrado, tem amarrado a vida do Renato, Jesus. Aleluia. Deus não permite, Pai, em nome de Jesus. É porque pensava que os presos tivessem fugido. Aqui, ó. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Então, quando ele viu a situação, todo esse terremoto santo que Deus fez, né? Para libertar Silas e Paulo, que era inocente, né? O carcereiro tentou se matar, pegou a espada e foi se matar. E Paulo, né? Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Arandaçude Comanai, né? Então, porque pro carcereiro era melhor ele morrer, tá? Se matar, do que passar vergonha de ser morto porque um preso fugiu, né? Olha a situação, né? No 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Nossa, o que devo fazer para ser salvo? Olha que coisa linda, né? O que devo fazer para ser salvo? Trêmulo, né? Ainda estava trêmulo, né? E aí no 31 eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, né? Então ele deu a receita: você vai crer? Ah, Jesus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Siribede Comanai, né? Mostrando que era necessário crer, né? Então, porque ele estava assim na cárcere interior na máxima, né? Então, assim, tinha troncos, então era algo bem seguro, né? Então, esse crer no Senhor Jesus declara que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Crê, é só Jesus, né? E diz assim, que pregaram a palavra de Deus e ele a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele em seguida e ele todos foram batizados. Então, houve conversão, tá? O carcereiro lavou as feridas. Por quê? Porque eles tinham sido açoitados, tá bom? Eles fossem açoitados. Olha que coisa linda, né? Arandassuri Midekomanai, né?
Então, no 34, diz assim: então os levou para sua casa e serviu-lhe uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus, tá? Então, ele se alegrou muito por haver crido em Deus, né? Depois ele os alimentou, levou na sua casa. Então, você vê Deus trabalhando, né? Com a glória do Senhor, né? Houve salvação, houve cura, houve libertação. Então, e houve uma conversão imediata desse carcereiro, tá? Porque ele vai, né? Ele lava as feridas dele. Depois eles batizam a família do carcereiro, sua família. E depois os carcereiros chamam ele para ir para sua casa, né? Então, assim, é algo tremendo, igreja. Há um mistério de Deus aqui muito lindo. Remanassude, como é a salvação, a libertação, a conversão verdadeira, né? Então a gente vê Nerassude Komanai, o trabalhar de Deus neste lugar, né? Então, a gente vê que ali, e a palavra não foi só para o carcereiro, foi para toda a sua família, né? E alegrou-se muito, né? Uma conversão assim, nossa, notória, Xeramandassude Komanai, né? Algo tremendo, Remanasseremandasai. Então, diz assim no 35, quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao cárcere com esta ordem, solte esses homens, né? Por que soltar? Porque não tinha motivo nenhum para eles estarem presos. Mas eu creio que meu Deus, né? Pela permissão de Deus, né? Tinha, né? Pessoas que precisavam ver o evangelho, né? E, acho que tem, filho, vem aí. Então, por isso, muitas vezes a gente é levado a situações de sofrimento que a gente não entende por causa de almas. Meu Deus, isso é muito difícil, né? E com eles aconteceu isso, tá bom? E o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados, né? E agora podem sair, vão em paz. Então, podem sair. Então, a obra de Rassode Komanai, a obra aconteceu, houve salvação, houve libertação em nome de Jesus. Que foi, Mateus? Então, né? É muito interessante, eu vou ler de novo a 37, mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Então, eles foram presos sem causa nenhuma, tá? Simplesmente, eles eram, né, sendo nós cidadãos romanos, ele também era romano, né? Paulo era romano, tá? Igual Timóteo, tá bom? Então, eles não fizeram um processo formal. Simplesmente pegaram, prenderam, açoitaram e jogaram na prisão, tá bom? Então, a gente vê que esse processo foi um processo totalmente... Foi um processo totalmente injusto, tá bom? Então, assim, eles foram jogados na prisão por simplesmente jogar. E os soldados relataram isso aos magistrados, aos quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, né? Ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. E vieram para se desculpar. Então, assim, eles sabiam que o que eles fizeram era totalmente errado. Não perguntaram qual era a jurisdição deles, de onde que eles eram, qual era a cidade, né? E já foram açoitando, né? Como se fosse um qualquer, né? Mas, né? E vieram, no 39, para se desculpar diante deles, conduzindo-os para fora da prisão, pedindo-lhe que saísse da cidade, tá bom? Então, houve uma retratação, tá? Por tudo que eles fizeram. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram, né? A gente lembra que Lídia chamou eles para que ficassem na sua casa. Então, eles voltaram lá, né, na casa de Lídia. E é assim que Deus faz, tá bom? Para pregar a sua obra. Não é fácil, não. É muito difícil, né? Mas muitas vezes é necessário atravessar a Macedônia. E atravessar a Macedônia para Paulo, Xeremandei, como Anaí Silas aqui não foi algo fácil, foi algo muito difícil. Mas tiveram que atravessar a Macedônia, né? Para pregar o evangelho, para a alma ser salva, né? Para o carcereiro ser salvo, para a Lídia ser salva. Muitas situações ocorreram, tá? E também para ali onde eles foram presos, né? Eles verem que ali, quando aquela moça ali, né?
expulsaram os demônios ali, que eles foram presos, para eles verem que até os romanos tinham sido alcançados pela misericórdia do Senhor, né? Isso é tremendo, né? O que Deus faz. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã, né? Que é para a glória do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe, um bom dia, fica na paz.